falta de caráter. É um termo assim, um pouco complexo, que tudo que é teossociológico, isso é, teológico relacionado à sociologia, sempre dá um trabalhozinho da gente expor. Mas vamos pedir ao Espírito Santo para nos dar entendimento e palavras do reino e possamos associar essas duas disciplinas, matérias difíceis de falar. Porque quando é teologia é bom, sociologia é bom, mas quando mistura a massa aí é complicado. Então, na falta de caráter, porque nós estamos vendo aí em todas as esferas da sociedade, pessoas que aparentam algo, mas quando começamos a viver é totalmente diferente. Eu poderia aqui pegar alguns termos, interpretações do português e falar sobre elas, mas já que estamos falando da Bíblia Sagrada, vamos trabalhar com textos, com termos teológicos. Mas queremos, de certa forma, dar uma ligeira lembrada que estamos vivendo na era Gen Alfa, onde veio a partir de 2010, e o mundo está tendo grandes transformações no âmbito digital. É tanto que as pessoas que nasceram de 2010 para os dias presentes são conhecidos como os filhos mileniais, né? Os filhos do milênio. Esse tempo onde predomina tantas facilidades tecnológicas, predomina tantas vantagens ao homem, tantos meios de comunicações que tem sido uma bênção e de certa forma, em outro lado, tem atrasado. Mas não podemos ignorar ou deixar de falar que esse tempo predomina a obsessão de uma quaternidade satânica. O que diz opressão, né? Fulano está possesso, fulano está opresso, fulano está obeso, né? De obsessão por esses demônios. Então, para a gente entender essas questões das gerações, vamos lembrar que no ano de assim como teve aqueles períodos, né, do iluminismo, período barroco e outros períodos, depois foi mudando a linguagem, mas em 1965 começou aquela geração X. De 65 aos anos 80 foi a deliberação sexual, a música, o rock and roll, Beatles e outros grupos que marcaram épocas. Depois tivemos a geração Y de 1980, era uma geração mais complexa, mais complicada. Depois de 80 a 2010, aí estava nascendo a geração Z. E de 2010 para os dias atuais, a gente chegar onde queremos falar sobre a falta de caráter, veio essa geração chamada a geração Gen Alfa, em que nós percebemos dentro desse padrão de 2010 aos dias atuais, aonde os jovens não têm nenhum compromisso com eles mesmos. São pessoas que querem ser ricas, mas nem querem trabalhar e também não querem estudar. Chama empreendedorismo. Eu quero ser empreendedor, eu quero entrar na era digital, eu quero entrar em marketing. De repente alguém é pobre, começa a ganhar um dinheiro ali na internet e compra logo um carro caro, compra logo uma casa cara, e quando é daqui a 3 anos aquela mídia passa. Por quê? Porque são pessoas que não têm conteúdo. Vive aquele momento, muitas vezes o momento da caneta azul, o momento da casa de barro, o momento de certas paródias, depois cai no esquecimento. E a gente olhando na internet, pessoas que fizeram memes, muitas delas morreram pela droga, por questões. Dê uma olhadinha nos memes, não todos, né? Então, nós estamos vendo essa geração maluca, essa geração alucinada, que sem perceber foram tomadas por uma quaternidade satânica que tem imperado desde o começo da geração e tem chegado aos dias atuais. E agora eu vou dar o cuidado de entrar praticamente nessa... O porquê a falta de caráter, a falta de compromisso, a falta de amor, a falta de respeito das pessoas. O primeiro espírito que se manifesta
É o espírito de Lucifer. Olhe bem como vai dar certo com as mídias, com o contexto, com que essa geração de 2010, dos anos 80 até os dias atuais, como tem se manifestado. Lucifer, que é aquele espírito que impõe a vaidade e o orgulho. Depois nós temos Belial, muito conhecido para quem lê a Bíblia, que é o espírito de rebelião e desobediência. Depois vem Astarote, que é o espírito de mentira e de sedução da sexualidade, o espírito que faz muitas vezes os homens sentir até atração pelo mesmo sexo. São os filhos aí de Astarote. Depois nós temos Mamon, muito conhecido, todos esses estão na Bíblia, que é o espírito que leva as pessoas a buscar a riqueza e o materialismo. Então, dentro do contexto, vemos as pessoas que têm um caráter fraco, as pessoas maus, que vendem a sua alma ao diabo, elas vivem na vaidade, no orgulho, na rebelião, na desobediência, na mentira, na sedução, na riqueza e no materialismo, porque o compromisso é tirar vantagem de toda e qualquer oportunidade. E esse espírito, ele é tão obsessor que já entrou nas igrejas evangélicas. Observe bem, quem está dizendo é Robson Colasso de Lucena, para você aí, crente, para você católico, quem está dizendo é Robson Colasso de Lucena. E para você que tem uma carteirinha de pastor bonitinho, que toma conta de uma igreja, que recebeu mão na cabeça, que estudou, mas que tem o nomezinho de pastor, quem está dizendo é o pastor Robson Colasso de Lucena, Assembleia de Deus de Pernambuco, número licenciado 28.570. Como você tem sua licença, a Ordem dos Pastores do Brasil. Muitos querendo tirar vantagem, vender o reino de Deus, fazer mercado da palavra de Deus. Então essa falta de caráter, essa falta de respeito, não está só no mundo, não. Esse espírito putréfago, fedido, desordenado, não está só da classe dos políticos, não. Ele tem invadido a igreja do Senhor nos últimos anos. Ele tem invadido as almas daqueles crentes que querem acertar o caminho. Então influencia a salvação das pessoas, dizendo que é por dinheiro, dizendo que é por isso, aquilo. E não é, a salvação é um dom de Cristo. Agora, as contribuições é um dever, uma obrigação do crente. Isso diante de Deus não cheira nem fede. Mas temos a nossa obrigação, porque o ministério tem que ser mantido. Vamos ver se tem base bíblica. Vamos ao livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 14, 15 e 16. Estou dando uma paradinha que eu começo a pregar, daqui a pouco a cadeira ria, vou lá para o final, saio do foco da câmera, mas vamos dar continuidade. Provérbios 30, versículos 14, 15 e 16. Observa o que diz a palavra de Deus. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumir a terra dos aflitos e os necessitados dentre os homens. Olha bem como isso é forte. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumir da terra os aflitos, os necessitados dentre os homens. Quem são esses? Os políticos. Versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, Dadá, e estas três nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. Olha como é complexo. A sanguessuga tem duas filhas, Dadá, né? Só quer vantagem, só quer tirar. É do amigo, do irmão, do colega de trabalho, só quer vantagem. Todo mau caráter só vai aonde tem vantagem, só é amigo dos que tem, só está ao lado de quem está no poder. Observe quantas pessoas influentes passaram nessa cidade, e aqueles que abraçavam, que beijavam, que faziam todas aquelas lisonjas, quando a pessoa caiu do poder, ele já mudou para o outro lado. Dada, aí dizia das três nunca se farta. Duas filhas, a três que nunca se farta e a quarta que nunca diz chega.
todo mau caráter, que seja espiritual, que seja material, só quer tirar vantagem. Aí diz, a sepultura, as quatro coisas, né? A sepultura não tem quem sacie a boca do cemitério, não é? Sanguessuga tem duas filhas da a terceira nunca se farta e a quarta nunca desbaixa. Dentro disso aí ele joga a sepultura, a madre estéril. O que é a madre estéril? Aquela mulher que não pode ter filho. Ela pode copular com centenas de homens, mas ela é estéril, nunca vai se fartar. Isso não quer dizer que a mulher estéril seja prostituta, não. É um exemplo. Uma madre, um útero estéril, pode colocar material lá dentro, nunca vai gerar. A terra que não se farta d'água, pode chover, molha a terra e não se farta. E o fogo que a tudo consome, que nunca desbaixa. Assim são as pessoas de mau caráter. A Bíblia que diz, não é? Como a sepultura que não se farta, como o amado útero estéril que não gera nada, só gera vantagem para si próprio, que seja no seio da igreja, que seja no setor de trabalho, que seja dentro da família, não gera nada. Como a terra que nunca se encharca, e como o fogo que a tudo consome, o fogo que nunca desbaixa, diz a palavra de Deus. Nunca estão satisfeitas, não importa que estejam prejudicando a ninguém, entendeu? Para ele ter a terceira pessoa, as três pessoas, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Tu se vira. Então, meus amados, vamos ter cuidado para a gente não nos acompanhar com esse tipo de gente, ou não nos tornarmos como esse tipo de gente. A gente não ficar dessa maneira, um mau caráter. Eu confesso aqui, na minha terra eu tenho muitos colegas e tenho poucos amigos. Se você é meu amigo, você entende, eu sou amigo do Robson. Isso não, a mim não vai fazer diferença aqueles que são meus amigos. Porque quando eu sei que o camarada é mau caráter, eu deixo de lado. Eu não quero negócio. Tem um grupo de crente, eu participei, a minha Assembleia de Deus, eu posso falar. Nós assembleianos temos um mau costume. A gente só dá a paz se for da Assembleia. Se for batista, muitos, né? Eu procuro não ser assim. Então, tem pessoas que querem ser dessa maneira. Quer ter 1 milhão de amigos nas redes sociais, compram. Eu vou comprar um grupo, vou comprar esse marketing para ter amigos. Aí, falando isso aí, o mau caráter, ele quer ter milhões de amigos, mas não é amigo de ninguém, porque quando você bate na porta dele que precisa, na porta dela ele fecha, diz não tenho, não posso, venha no outro momento. Ah, como eu estou constrangido de não poder lhe ajudar agora. Se eu pudesse, eu lidero. A pessoa sabendo o que tem. Aquele amigo, entre aspas, que lhe chama para tomar cachaça, que lhe chama para trair a sua esposa, que lhe chama para jogar coisas que não se deve. Cartas, baralho, dominó, essas coisas apostadas, sinuca, para tirar o dinheiro da feira da família. Mas aqueles que te chamam para o culto têm um bom caráter, viu? Aí me lembro, em 1974... Roberto Carlos, digo isso que antes de entrar no ministério, eu fui músico muitos anos, vivi disso. Em 1974, Roberto Carlos lançou a música Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos e bem mais forte e poder cantar. Aí um momento alguém perguntou, Roberto Carlos, por que 1 milhão de amigos? Não tinha redes sociais não, era mano a mano. Nunca foi amigo de ninguém, os shows custavam uma fortuna. Não falava com todo mundo, mas dizia. O objetivo, ele disse, o objetivo é criar um objeto de transmissão para nos unir. Mas esse objeto de transmissão, esse objeto de transformação, só dava vantagem a ele.
E na época influenciou muita gente. Eu lembro que eu ainda era muito criança. E eu tinha coisa, eu quero ter 1 milhão de amigos. Depois eu vi, com o passar dos anos, eu procurava ser amigo de todo mundo, mas nem todo mundo era meu amigo. Eu pergunto a você agora, na questão do bom e do mau caráter, quantos amigos você tem que lhe dá vantagem, que é amigo a todas as horas? Colegas você vai ter muitos. Aquele que lhe chama para o culto, aquele que tem coragem de bater contra uma cidade, contra uma comunidade, contra um contexto, contra valores, contra padrões religiosos, morais, sociais, para lhe dizer que idolatria, prostituição, fornicação é pecado. Esse é seu amigo. Você pode até odiar. Aquele que lhe diz que o que você está fazendo, aonde você está indo, não tem o direito à salvação, esse é seu amigo. Com o tempo, você vai descobrir que tudo isso é uma utopia. Que o espírito do mau caráter, Lucifer, Belial, Astarote, Mamon, lhe seduz. Tem pessoas que têm esses 4 espíritos. De vaidade e orgulho, Lucifer, né? Tem gente que tem esse espírito de mentira e sedução, Astarote. Já falei sobre isso. Belial, que é rebelião, desobediência. Só ensina você a fazer coisas erradas. Vejamos o que Paulo falou a respeito dessas pessoas, que muitas vezes estão até no seio da igreja, está no meio do povo de Deus. Gálatas capítulo 12, versículo 4. Essa questão foi levantada porque alguns dos falsos irmãos, lá no original dos mau caráter, se infiltraram em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Observe o seguinte, acontece muito na igreja evangélica. Tem pessoas mau caráter que se infiltram na nossa casa, na nossa igreja. E com muito sacrifício, vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente compra um carro, está naquela felicidade, diz, ó, isso não é para tu não, rapaz. E o combustível? E o pneu? E isso assim, começa a botar, tu não tem onde botar, e a garagem? Perceba, se infiltra no nosso meio para espionar e nos escravizar, dizer, tu não pode, tu não tem direito, faz de amigo. Tem muitas pessoas assim, que tá preocupado com o que você come. Ó, fulano só quer comer e sai dura, tá? Só quer comer galinha todo dia. Um exemplo, né? Então, meus irmãos, vamos começar a andar na presença de Deus. Não vamos viver nesses movimentos, nessas tendências que tem por aí. Que possamos viver na Bíblia Sagrada. Porque o que passar disso vai ser tristeza, vai ser decepção, vai ser depressão. Aí quando fala em movimento, agora veio a minha mente, né? Os mais antigos, não foi da minha época, mas a gente estuda, vai aprendendo essas coisinhas. No ano de 1960, eu ainda não era nascido, houve o movimento tropicalista, os antigos sabem disso. Aquele movimento que o cinema estava tendo acessão, a música popular estava tendo acessão, mas ali começou a surgir Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, começou a surgir Maria Bethânia, esses grandes nomes que o Ronivon, o próprio Roberto Carlos. E ali houve uma queda de braço entre os cantores, entre as pessoas, parecia ser amigo, mas não eram. Caetano Veloso pegou uma música de outro escritor, de outro compositor, melhorou a música e foi sucesso na época. Talvez você se lembre, eu tive que escutar um pouquinho a música que dizia mesmo assim:
felicidade foi embora, e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu sei que a falsidade não vigora. Ele diz, olha, a felicidade foi embora, a saudade no meu peito ainda mora. É por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Ele se decepcionou, a gente tem que entender o que o escritor, o que o cantor estava dizendo. Ele se decepcionou com aqueles que cercavam ele, com os mau caráter que cercavam ele. É o exemplo do mundo, mas a gente pode aplicar a Bíblia. A felicidade foi embora, meu peito, né? Embora a saudade. A falsidade está lá fora e ela não vigora. Ele debochou. Aí depois diz, a minha casa fica lá detrás do mundo, onde eu vou no segundo. Quando começa a pensar, o pensamento parece uma coisa à toa, né? Mas como é que a gente voa quando eu começo a pensar? Ele disse que a falsidade não vigorava, por quê? Porque ele ia além da imaginação, ele se recolhia no seu pensamento, e lá distante do mundo, aonde ninguém podia invadir, aonde ninguém podia ir, a felicidade chegava novamente. Ele dizia, olha, eles me traíram, eles foram mau caráter. Lá fora, né, a falsidade não vigora não, mangando, né, com aquele tom de deboche. As pessoas pensam que é uma coisa bonita, mas depois ele fala na terceira parte da música, a minha casa fica no mundo, onde o meu pensamento voa. Então, com essa música, né, a tropical, o movimento da época, nós aprendemos com uma pessoa que não é nem evangélica, que não é crente, que não é cristã, que nós podemos nos recolher, o que a Bíblia diz muitas vezes: escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Todo momento a Bíblia fala disso. Reserva, te guarda. Antes de Caetano, antes de outros escritores falar sobre isso, eles se recolhem. Então, ainda que lhe traiam, ainda que sejam mau caráter, ainda que não cumpra aquilo que lhe prometeu, ainda que prometa uma coisa e cumpra outra totalmente diferente, ainda que lhe prometa uma cadeira de secretariado e lhe bote para limpar a rua, isso não é vergonha, não é decepção, a não ser para eles. Você se recolha na sua mente, lá onde ninguém vai, lá onde ninguém pode invadir, nem papai, nem mamãe, nem esposa, nem filho, nem cunhado, nem cunhada. E tenha a tua intimidade com Deus, e comece a buscar uma mudança de vida, e comece a buscar valores para a sua vida espiritual. Deste mundo, nós não temos muitas coisas a absorver, a desfrutar, não. Aqueles que dizem ser amigo são aqueles que levantam o dedo na hora da tua fraqueza. São aqueles que no momento que você curvar o lombo, no momento que você errar, no momento que você pecar, vai levantar o dedo e dizer, ele fez isso. Mau caráter. Quem levanta o dedo, quem diz ser amigo e não é, quem lhe acusa é mau caráter. Vamos ver se tem prova bíblica, né? Temos que falar na Bíblia. Segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios 11:26. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigo dos rios, perigo de assaltantes, perigo dos maus compatriotas, perigo dos gentios, perigo nas cidades, perigo dos desertos, perigo do mar. Paulo muitas vezes naufragou, ficou em alto mar lá, viu? Aí ele termina, e perigo dos falsos irmãos. Observe, passou pelas enchentes dos rios, teve medo, passou pelos desertos, teve medo, passou pelo mar, teve medo, os gentios, né, os pecadores, os que acusavam, teve medo, assaltante ele teve medo. Mas o que mais decepcionou Paulo foi o perigo dos falsos irmãos. E quando falo em falsos irmãos, você compreende de que eu estou falando. Nem Jesus Cristo se livrou dos maus caráter. Nem Jesus Cristo se livrou da traição. Nem Jesus Cristo se livrou dos falsos irmãos. Porque aqueles 12
Aqueles 12 que comia com ele, que dormia com ele, que viu os milagres, na hora da onça beber água, isso é, na hora que ele estava preso, deram as costas, um correu para um lado, o outro se escondeu, Pedro negou, Tomé não acreditou, ficou todo mundo com medo, sabia que era o Filho de Deus, mas ficou com medo de Roma. Roma não é brincadeira não, a Roma política, né? A Roma poderio da época, não vamos confundir as coisas não. Então, se Jesus passou por esse crivo, se Jesus enfrentou mau caráter, você tenha cuidado. Mas vou terminar uma coisa, só uma palavra, uma frase. O pior dos maus caráter é aquele que faz você errar espiritualmente. É aquele que lhe põe uma religião que não lhe dá direito à salvação. Então comece pensando nisso e aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Amém.